مش مستحبة تنقل عبرها. A enfermidade causada por esse vírus. Projeto EI, Educação e Informação. Atravessando a pandemia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa situação que está afetando a todos nós, né, essa barra aí do isolamento, mas na verdade a barra não é o isolamento, a barra é a Covid e o isolamento é o meio para a gente preservar o nosso SUS, o nosso sistema hospitalar, a nossa família. Só que tudo isso traz uma coisa muito complicada nesse momento, que é a gente não saber muitas vezes o que pensar, como proceder, não tem a perspectiva de quando isso vai terminar. O medo, né? E o medo nesse caso nos preserva, não estou falando de pânico, não estou falando de paralisia. Tirando o impacto da coisa chegando e do abrupto das medidas que foram tomadas muito corretamente pelos governantes, no sentido de promover isolamento, que é o tempo que a gente está comprando para estruturar nosso sistema hospitalar, para achar um tratamento mais eficiente, chegou de repente, cortou nossos planos. O que a gente pensava que ia estar fazendo em junho não estaremos mais. Estaremos talvez recomeçando a nossa rotina, de volta à normalidade. Mas que normalidade? Não é a normalidade de janeiro. A gente está vivendo numa época em que tudo flui muito rápido. Do jeito que fluiu rápido a transmissão da doença, também flui a informação. A gente recebe informações conflitantes. E o que pensar? O que fazer? Como se conduzir numa situação como essa? Sentimentos de angústia, medo, tristeza, solidão vão aflorar nesses momentos, mesmo que isso não signifique que você tenha depressão, que você tenha ansiedade, que você tenha transtorno do pânico, por exemplo. Não. É uma reação a um estresse absolutamente grandioso. E é normal, é fisiológico, esse tipo de reação é que nos faz ter capacidade de nos organizarmos e lutarmos contra a ameaça. Mas e aí? E minha saúde mental como fica? Quem tinha um problema, um transtorno, pode estar vendo a coisa agudizar, piorar um pouco. Tem gente que pelo tratamento está bem medido, está conseguindo lidar com isso de uma forma bem tranquila. E pessoas que não têm nenhum transtorno mental prévio vão ter sintomas que são sintomas de transtorno. Entender que isso não significa doença. Isso significa uma reação. E o que nós vamos fazer num primeiro momento e num segundo também, para evitar que isso piore. Primeiramente, entender que isso vai passar. A experiência dos outros países mostra que o isolamento não é tão longo quanto a gente imagina, mas a gente não tem data, mas vai passar. Entender que a gente tem que cuidar da nossa espiritualidade, seja meditando, seja orando, rezando um terço, fazendo nossos rituais, que a gente tem que cultivar a nossa produtividade intelectual. Estudarmos, vermos vídeos de coisas de interesse, mesmo que não seja algo que você vai usar na sua vida profissional, pessoal ou na faculdade. Entender que não é só você nesse barco, então um atraso que você vai ter no seu ano, todos vão ter. Alguns mais, outros menos. A crise econômica, a gente vai sair dela após esse ano difícil. As coisas voltam para o lugar. Não há mal que dure para sempre. E principalmente, ter em mente que a gente também tem que cuidar da nossa saúde física. Comermos comida de qualidade, diversificada, não cair na tentação das comidas prontas, exercitar-nos fisicamente dentro dos limites de segurança que não expõem você nem outras pessoas à contaminação, ou ao mínimo possível que seja. Tem criança em casa, brinca, choca queimado com a criança. Eu tenho uma limitação física, Existe algum grau de atividade que você tem que fazer diariamente, até com uma certa intensidade, para repor o fato de que você já não está andando como antes. Alongamento é importante, caminhar é importante. Para quem mora às vezes num apartamento ou num terreno pequeno é mais difícil, mas vamos achar o caminho disso. Cultivando a nossa saúde como um todo, buscando entender que temos que viver dentro dessa nova normalidade. A gente não pode paralisar nossa vida. A gente tem esse tempo de pausa de ver, e agora? Mas a nossa vida ela não para no momento em que tudo muda.
A gente vive dentro desse contexto. A gente busca uma coisa chamada redução de danos. Essa redução de danos agora, a gente não parar agora, a gente ser ativamente alguém que busca, ser proativo na busca de contornar essas crises internas e preservar a nossa saúde, vai fazer que quando a gente sai da quarentena, a gente esteja bem. Não tem como estar bem 100% numa situação como essa. Eu falo estar dentro do nosso melhor possível. Porque só assim, inclusive, nós vamos poder ajudar a seguir em frente as pessoas a quem nós amamos e que talvez não consigam lidar tão bem com a situação. Vivemos um momento onde não abraçar, não beijar é a maior prova de amor que a gente pode dar. O isolamento é prova de amor, não só com a gente, mas com as pessoas a quem amamos, e se preservamos mesmo quem a gente não conhece, por uma via de muito fácil compreensão, a gente vai preservar a nós mesmos, cortando a transmissão do vírus. Seguiremos juntos atravessando a pandemia. Eu sou Danilo Madeira, psiquiatra da Universidade Federal do Maranhão.